Com 100 anos de existência, a gigante das animações Disney tem um bocado de história para contar. Por ter um legado imensurável que impactou diversas gerações, a história desse estúdio é dividida em eras. Aqui no canal, inclusive, eu tenho um vídeo que conta todas as eras da Disney, desde a Era de Ouro, que começou com a Branca de Neve e os Sete Anões, até os dias atuais. Mas hoje a gente vai conversar sobre uma era que é complexa da Disney, e ela tá entre duas eras que são muito boas, mas que até certo ponto foi um momento bem infeliz para esse estúdio. Vamos conversar sobre a Era das Experimentações, chamada por alguns de a Segunda Era Sombria, que comportou os anos ali de 2000 até 2010. Após uma inesquecível fase, que foi a Era da Renascença, que é para nós a maior base de fãs da Disney, a melhor época da Disney, que lançou o que para nós são os melhores filmes da Disney, as melhores animações da Disney, que são clássicos que se perpetuaram de fato, né, como Rei Leão, Mulan, Tarzan, Hércules, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e muitos outros. Após esse momento tão grandioso do estúdio, a Disney começou a passar por momentos mais conturbados. E vamos entender o porquê de essa época, a Era das Experimentações, ser considerado um momento difícil para o estúdio. Primeiro, vamos ver o panorama externo. Em 1995, uma animação foi lançada e ganhou espaço um estúdio que seria, a partir daquele momento, o maior rival da Disney. Toy Story chegou no cinema lançado pela Pixar e foi automaticamente um retumbante sucesso. Não só pela história magnética e empática dos brinquedos que têm vida, que conversa com toda a humanidade, mas pela novidade na sua técnica. Depois da Pixar, a tendência em animações 3D chegou para ficar. E reticente com essa mudança, a Disney tentou e até conseguiu, por um bom tempo, lançar grandes sucessos na técnica 2D. No entanto, a moda pegou e o público acabou parecendo ficar um pouco cansado dos traços tradicionais da Disney, pois ali era um ambiente comum e todo mundo estava querendo o novo. Os anos 2000 trouxe muito isso, né? A ansiedade da sociedade de modo geral por algo novo, algo extraordinário. A virada do século, ninguém queria saber do antigo. Foi como se fosse um modernismo nos anos 2000, né? Algo mais contemporâneo. Ninguém mais queria saber do lugar conhecido. Parecia então que a queridinha Disney estava começando a ficar esquecida. Além disso, como eu disse, a gente estava bem no início do século e o streaming ainda não era uma realidade. E alguns lançamentos que tinham muita expectativa por parte do estúdio acabaram não indo bem de bilheteria, porque a concorrência foi muito difícil nos cinemas. Franquias que pegaram exatamente o público que a Disney queria alcançar chegaram nessa época, como Harry Potter e Senhor dos Anéis. Sim, eles eram concorrências diretas, porque a base de fãs que nasceu na época da Renascença estava ali já na idade da adolescência. E com isso, a Disney tentou criar histórias com jornadas mais profundas e complexas, trazendo personagens mais maduros para agradar o seu público que estava crescendo. Porém, é muito difícil competir, né? E agora, a cerejinha do bolo, a DreamWorks. O estúdio que foi pensado e criado para bater na DreamWorks teve o seu melhor ano, o de 2001, logo nesse período. Parece que tudo estava culminando pro fim da Disney, né? Com o lançamento da animação que era a rainha do sarcasmo, Shrek, ela acabou cuspindo, vamos dizer assim, com tudo que era significativo para Disney, com toda a magia Disney. Acabou menosprezando e trazendo a imagem da magia Disney, que é algo tão precioso, a gente até intocável, sabe? Como se fosse algo distante, inalcançável e belo, trouxe como ridículo. E esse sarcasmo, que acabou ficando bem característico não só de Shrek especificamente, mas da DreamWorks, acabou sendo o que parecia ser o golpe final para Disney, pois acabou se tornando o maior case de sucesso da DreamWorks e ela arrebatou fãs, crianças, adolescentes, jovens, adultos, realizando o sonho da Disney. Porque Shrek tem camadas, né? Por isso que a gente gosta dele. Com o ambiente externo desfavorável, a Disney acabou sofrendo também dentro, pois ela estava passando por um momento que acabou dando nome à sua era, experimentando. Animações como Dinossauro, Galinho Chiquiliro, Planeta do Tesouro, Irmão Urso tentaram desenvolver personagens mais densos,
maduros e com jornadas mais complexas. E muitas delas conseguiram, mas poucas acabaram ficando a longo prazo marcadas, assim, marcando a história do estúdio, sabe? E é aqui neste momento que nós encontramos as maiores injustiças que a Disney já sofreu por parte do público. Planeta do Tesouro, Atlantis, o Reino Perdido, Irmão Urso, A Nova Onda do Imperador e muitas outras animações que são excelentes acabaram não pegando o público nessa época. Alguns até conseguiram arrecadar uma boa receita ali de bilheteria, mas outras floparam e floparam feio e acabaram, né, como eu disse, não se perpetuando mesmo e ficaram num plano esquecido, que muitos e muitos fãs, antigos e recentes, nunca nem viram algumas dessas animações. A única exceção, uma das únicas exceções desse período foi Lilo e Stitch, trazendo uma menina linda, carismática e um pouquinho esquisita, junto com um alienígena muito doido. A Disney conseguiu, com aquela animação ser a única, e a Princesa e o Sapo também ela conseguiu chegar até hoje pra gente, mas ela não é uma animação, a Princesa e o Sapo especificamente, assistida. Ela é uma personagem conhecida, mas ela não é uma personagem assistida. É a diferença, por exemplo, a Tiana, ela é diferente da Isma, por exemplo. Essas duas personagens aqui, muita gente não assistiu o filme dessas duas personagens. Mas a Tiana, todo mundo sabe quem é. Mas a Isma, se você colocar uma imagem para alguém identificar, as pessoas não vão saber quem é. Sendo assim, algumas animações promissoras surgiram e, claro, algumas animações infelizes também. Mas quase nada ficou marcado. E apesar da resistência que durou bastante tempo, a nova técnica, né, a que o público estava gostando, a Disney, diante dos problemas enfrentados, acabou se rendendo ao moderno, porque o público não estava dando nem chance para as suas histórias agora. Não é que eles não estavam gostando do que estava sendo produzido, eles simplesmente não assistiam mais. E eu falo por experiência mesmo, eu sempre fui muito fã da Disney, mas realmente nesse momento, que foi a era das experimentações, eu assisti pouca coisa na época mesmo que foi lançada, ou em VHS, DVD depois. Eu fui acabar assistindo assim de grande já. Eu já era adulta, por exemplo, quando eu assisti Irmão Urso, que acabou sendo meu top 2 de animação da Disney. A Nova Onda do Imperador também, que na minha opinião ela é bem marcada pelo impacto Shrek, né, das animações, porque a Nova Onda do Imperador, ela tem bastante sarcasmo, tem essa veia assim bem mais cômica, né? E ela é incrível, e a Disney consegue fazer isso com maestria, mas eu só assisti depois de adulta também. Não só eu, muita gente, né? Você já assistiu? Coloca aqui nos comentários. Você já assistiu a Nova Onda do Imperador? O que você acha dela? Você assistiu quando? Você assistiu na época, ali nos anos 2000, no início dos anos 2000, quando ela foi lançada? No entanto, como tudo na Disney é simbólico, a Disney pensou muito bem como ela faria essa transição. Ela decidiu então encerrar as suas produções em 2D com uma princesa. Sim, tinha que ser uma princesa. E foi nesse momento que nós conhecemos A Princesa e o Sapo, que foi a animação que encerrou a era das experimentações. E na sua 50ª animação foi um marco para a nova era da Disney, que é conhecida como a segunda era da Renascença, que foi em 2010 com uma princesa. Sim, tinha que ser uma princesa. Rapunzel. Enrolados trouxe o melhor dos dois mundos, um traço moderno com uma história clássica. Rapunzel, José Bezerra e Mamãe Gothel inovaram no enredo, na dinâmica entre os personagens, no musical. Porém, a Disney ainda estava lá. A magia Disney se fez presente. Muito do clássico Disney está nessa animação, apesar de ter muito do moderno. E a Disney aprendeu que, por mais que ela tente inovar, a sua marca tem que ser um registro das suas animações. E só assim ela vai conseguir ser importante para o público, ser relevante para o público, não só no momento do seu lançamento, mas a longo prazo também. Um fã da Disney, ele sempre quer ver um ato de amor verdadeiro se provar ser a coisa mais forte deste mundo. E Rapunzel conseguiu realizar os anseios desse estúdio, que era trazer o público infantil, jovem, adulto de novo para os cinemas e voltar para o ringue como sendo sempre a vencedora. Eu assisti Enrolados no cinema, eu já era adulta, 2010, eu tinha 18 anos, eu era jovem, né?
Mas eu assisti no cinema com uma sobrinha minha e foi muito lindo. Eu lembro que a animação me pegou muito na beleza mesmo. Eu tenho muita memória da minha experiência de Enrolados no cinema. E quão foi lindo ver, tipo, algumas cenas ficaram muito marcadas na minha cabeça. A cena da Rapunzel indo para a janela quando criança, e o cabelo, ver as luzes flutuantes, né? E o cabelinho dela arrastando assim no chão, o rostinho redondinho dela de criança, olhando o céu todo brilhoso. A cena icônica, né? Que é o clipe do Veja Enfim a Luz Brilhar, da Rapunzel e do José Bezerra cantando, é muito marcante. A própria Mamãe Gothel, que tem, na minha opinião, muito de Scar na sua personalidade. Ela é uma pessoa extremamente carismática, uma veia cômica nela, né? Que é bem mais forte até do que a do Scar, mas que também tem muito do soturno. Nossa, e como a expressão dela é forte, os olhos dela serem grandes, os lábios finos, isso, o traço realmente, não só a personalidade dos personagens me agradou muito, mas o traço deles é muito legal e foi muito inovador para a época, né? Os outros estúdios fizeram muito bem o seu trabalho, mas a Disney ela consegue fazer com uma qualidade muito superior, muito superior. E a Rapunzel hoje, 15 anos depois, ela ainda é uma animação linda de assistir, né? Apesar de essa técnica que foi moderna lá no início, hoje já está se reinventando e poucas animações agora vêm com esse mesmo traço. Ela ainda é uma animação muito bonita, né? Ela conseguiu, de fato, fazer igual às animações anteriores lá dos anos 90, entrar no hall de clássicos. A Era das Experimentações pode ter sido um período difícil para a Disney, mas, inegavelmente, nos deu tesouros que atravessaram gerações. Muitos são injustiçados e menosprezados, mas agora nós os temos ali, para sempre. E qual é a sua animação queridinha das experimentações? Dessas aqui que eu falei, tem algumas outras, mas essas são as mais, assim, mais maneiras, né? A minha, não só da Era das Experimentações, mas de um todo da Disney, Irmão Urso é uma animação que me pega muito. A história dela é muito relevante, sempre que tem família, é um ponto, né, bem assim, delicado para todo mundo. Conversa com todo mundo. E o personagem cresce muito. O Kodak, eu acho que é um dos personagens secundários assim mais legais que eu conheço. Ele é muito fofo, ele tem muita importância na história. O fato de o Kodak ser criança, né, ser um filhote, e ele ensinar muito para o Kenai é muito maravilhoso. É valorizar realmente a criança, assim como a Disney sempre faz, né? A história da Disney é sobre isso, né? É sobre ela, com o olhar de criança, muitas vezes ensinar para nós adultos, através das suas animações, que são livres para todo público, como é a vida, ou como ela deveria ser. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Eu te peço, por favor, se você ainda não deu o like, deixe o seu like, isso me ajuda num tanto que você não faz ideia. Me ajuda muito a engajar aqui no YouTube, que é muito difícil. Se você puder também deixar pelo menos um comentário, isso me ajuda demais, gente, demais. E eu olho todos os comentários, eu respondo todos os comentários, então vamos conversar aqui embaixo, tá bom? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!